25º dia. Mãe da Igreja. Depois de uma ampla elaboração, precedida de 2 censos, o Concílio Ecumênico Vaticano II aprovou, em 21 de novembro de 1964, a Constituição Lumen Gentium sobre a Igreja, que continha um capítulo, o 8º, totalmente dedicado à Virgem Maria. Como ápice deste capítulo, Paulo VI proclamou Maria diante de todo o concílio o título de Mãe da Igreja, com a finalidade de reconhecer uma verdade amplamente contida no documento mariano, aprovado e que, em parte, compensava os outros títulos, desejados por grande parte dos padres conciliares, sobre os quais preferiram não fazer declarações oficiais. O primeiro título era o de Mediadora Universal das Graças. Eis as palavras do Papa. Proclamamos Maria Santíssima Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, que lhe chamam Mãe Amorosíssima. Com efeito, assim como a maternidade divina é o fundamento da especial relação de Maria com Cristo e da sua presença na economia da salvação operada por Jesus Cristo, assim também constitui essa maternidade o fundamento principal das relações de Maria com a Igreja, sendo ela mãe daquele que, desde o primeiro instante da sua encarnação no seu seio virginal, uniu a si como cabeça o seu corpo místico, que é a Igreja. Maria, pois, como mãe de Cristo, também é mãe dos fiéis e dos pastores todos, isto é, da Igreja. É um título cheio de conteúdos. Ainda que a proclamação solene fora feita apenas em 1964, já o encontramos substancialmente envolvido na maternidade de Maria para com todos nós, como é ilustrada pelos padres Irineu, Epifânio, Ambrósio, Agostinho. O Concílio Vaticano II tivera dúvidas em relação a esse título, que proclama Maria não apenas como mãe dos indivíduos, mas também da comunidade eclesial. Contudo, já havia incluído no documento mariano a expressão usada por Bento XIV, em 1748. A Igreja Católica, ensinada pelo Espírito Santo, consagra-lhe como a Mãe Amantíssima, filial afeto de piedade. Lumen Gentium, número 53. Os motivos de dúvidas eram 2. Antes de tudo, a intenção era ressaltar que Maria também é membro da Igreja e, como tal, está presente em Pentecostes e participa ativamente na comunidade de Jerusalém. É verdade que Maria é membro da Igreja, mas também é verdade que Maria é igualmente tipo e modelo da própria Igreja. Ambas virgens e mães, geram os filhos de Deus por obra do Espírito Santo. Citando Cromácio de Aquileia, Paulo VI dirá: não se pode, portanto, falar de igreja, senão quando estiver aí Maria. Marialis Cultus, número 28. Um segundo temor era o seguinte: que o título de Mãe da Igreja gerasse mal-entendidos, como se a Igreja tivesse nascido de Maria e não de Cristo. Esse temor é igualmente justo, mas basta explicar as coisas. Já vimos que o título de Mãe da Igreja poderia gerar confusões muito maiores sem uma explicação adequada. Esse título destaca a cooperação de Maria no nascimento da Igreja e em toda a sua obra. É uma cooperação subordinada e dependente da ação de Cristo, mas é uma cooperação evidente, da encarnação a Pentecostes e de Pentecostes à parousia. Por isso, destaca perfeitamente o papel que Maria desempenhou e segue desempenhando por vontade do Senhor. A Igreja foi desejada por Cristo, não pelos homens. É o novo povo de Deus, já que aprouve a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente,
excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. Lumen Gentium, capítulo 9. Mesmo que pouco antes se afirme que em todos os tempos e em todas as nações foi agradável a Deus aquele que o teme e obra justamente. Afirmação importante, pois é verdade que o caminho real da salvação é indicado pelo Senhor com as palavras: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Mas é igualmente verdadeiro que Deus quer a salvação de todos. Jesus morreu por todos. Por isso, Deus guarda outros caminhos desconhecidos para nós, para que nos salvemos. É preciso salientar o fato de que a Igreja foi fundada por Cristo, que Ele a desejou para prolongar a sua missão, que a ama e a governa com a sua graça e lhe deu como alma o mesmo Espírito Santo. Que Maria é sua mãe e, como mãe, a assiste. Todas essas verdades são importantes e devemos tê-las muito presentes, pois hoje, em geral, a Igreja não é amada. Os próprios cristãos a veem como algo exterior a eles. A Igreja são os padres, afirma a mentalidade corrente. Os erros mais nefastos de nossos dias estão relacionados às falsas concepções que se tem sobre a Igreja. Certamente, a Igreja reflete de forma analógica o mistério de Cristo, do qual se fala em mistério da Igreja. O mistério de Cristo consiste em ser Deus e homem. Seus contemporâneos viam um homem como os demais, que tinha necessidade de comer, dormir e descansar. No entanto, aquela aparência humana, limitada e frágil, encobria a realidade da sua pessoa divina, na qual se uniam as duas naturezas. Era um mistério imenso e difícil, pois cada vez que Jesus agia como Deus, perdoando os pecados ou afirmando: antes que Abraão fosse, eu sou, era imediatamente considerado blasfemo. Na Igreja também há um mistério. É formada por homens frágeis e pecadores, como os demais. Mas a esses homens foram dados poderes divinos. Pregar com a eficácia do Espírito a palavra divina. Perdoar ou não os pecados. Consagrar a Eucaristia. É o mistério da Igreja, santa e humana. Um aspecto particular que mereceria um aprofundamento especial é que a maternidade de Maria sobre a Igreja não compete apenas aos católicos ou cristãos, mas a todos os homens, posto que a Igreja fora constituída para a salvação de todos. Assim disseram os bispos latino-americanos nos documentos de Puebla, 1979. Maria tem um coração grande como o mundo e implora ao Senhor da história em favor de todos os povos. Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. Ou seja, a toda a humanidade. Creio que a atração irresistível que o beato João Paulo II exerceu sobre todos os povos foi um sinal dessa universalidade. Em suas viagens, como na Tailândia, onde há poucos cristãos, reuniu multidões, e em seu funeral compareceram chefes de Estado das mais diversas crenças. Não podia tratar-se de uma simples cortesia ao representante dos católicos. Cremos que, graças ao Espírito Santo, todos intuíram uma relação pessoal com aquele padre branco vindo de Roma. São Cipriano afirmava: não pode ter Deus por pai aquele que não tem a Igreja por mãe. Que Maria, a mãe da Igreja, nos faça compreender e amar essa verdade.